Bom, pessoal, retomando o que a gente viu ali no último vídeo, vamos resolver esse exercício aqui, ó. É o mesmo problema, encontrar raízes inteiras, mais uma vez uma equação aqui, essa vez uma equação de terceiro grau já com coeficientes inteiros, né? Então 1 menos 4, 25 e menos 100. E depois eu quero determinar o conjunto de solução nos complexos. Então aqui eu vou fazer aquele passo a mais, eu vou até o final. Quem são os coeficientes dominante e termo independente? Então, o coeficiente dominante é 1, termo independente, menos 100. Quem são os divisores deles, né? Os divisores de 1, mais ou menos 1. Os divisores de 100 é bastante, então eu vou elencar todos. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 5, mais ou menos 10, mais ou menos 20, 25, 50 e 100. Como aquelas frações P sobre Q, o P vai sair daqui e o Q vai sair daqui, o meu denominador nessas frações é sempre 1. Então, na verdade, P sobre Q vai dar justamente os divisores de 100. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 5, mais ou menos 10, mais ou menos 20, mais ou menos 25, mais ou menos 50, mais ou menos 100. Então, eu tenho todas essas possibilidades. Sim, é bastante. Nossa, professor, tenho tudo isso daí para achar agora as raízes inteiras. Se tem raiz inteira nessa equação, tem que ser um elemento desse conjunto. Então, na verdade, o do conjunto dos inteiros todo, né, que é infinito e tal, eu reduzi. Se tem raiz inteira, é um desses caras aí. O que eu tenho que fazer agora? Testar. Alguns testes são elementares. Por exemplo, se o 1 é raiz de um polinômio, então eu posso somar os coeficientes e vai dar zero. E a gente vê que isso não acontece, né? Porque 1 menos 4 mais 25 menos 100 não dá zero. Então 1 não é raiz, menos 1 não é raiz, e eu posso ir testando. Não vou aqui, a gente, né, até quer testar, dá uma pausa no vídeo aí e vai testando aí no caderno. Beleza? Fez alguns testes aí? É só jogar o valor do x, o 1, o 2, o menos 2. Quando você chegar no 4, você vai ter 4 ao cubo, menos 4 vezes 4 ao quadrado, mais 25 vezes 4, menos 100. E isso dá zero. Opa, achei uma raiz. Qual que é o grau do meu polinômio? 3. Opa, então ele é para ter 3 raízes e eu achei uma. Posso dizer então que o x1 é igual a 4? Ei, mas se eu achei uma raiz, eu não posso aplicar Breuer-Ruffini e já reduzir o grau? E aí eu caio numa equação de segundo grau, e aí eu vou resolver ela e esquece ficar testando. Não precisa testar todo mundo, não. Professor, mas e se tiver mais raiz inteira? Você vai achar. A hora que você resolver a equação de segundo grau, ela vai aparecer. E se não aparecer, é porque não tem também. Tá bom? Então, Breuer-Ruffini traz os coeficientes, 1, menos 4, 25 e 100. Baixa 1 vezes 4, 4, com menos 4 vai dar 0. 0 vezes 4 dá 0, soma com 25 dá 25. 25 vezes 4 dá 100, menos 100 dá 0. Caí na equação x ao quadrado mais 25 igual a 0. Isola o x, é uma equação incompleta, então subtrai o 25. X vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos 25. E cuidado, raiz quadrada de número negativo é um número imaginário. Então eu vou ter mais ou menos 5i. Por isso que eu ia testar todos aqui e não ia achar mais nenhum. Eu podia testar todos os outros números inteiros. Não tem mais nenhuma raiz inteira nesse meu polinômio. A única raiz inteira é o 4. E o conjunto de solução dele, então, é 4 menos 5i e mais 5i. Beleza? Bom, para concluir o nosso estudo de equações polinomiais, a gente vai ver algumas relações que existem entre os coeficientes de uma equação e as suas raízes. E, vou ser sincero, uma dessas relações a gente tem usado bastante aí no integrado já. Desde o primeiro módulo é algo que eu reforço bastante aí com os alunos. Desculpa, no primeiro módulo dou uma mostrada, mas no segundo módulo vê melhor. Quando você vai resolver uma equação do segundo grau, lembra que o professor falou de um método chamado de soma e produto? Soma e produto é uma das relações de Girard. Na verdade, as relações de Girard estão relacionadas a somas e produtos das raízes. Então, quando eu estou numa equação do segundo grau, lembra da equação do segundo grau? O A é igual a 1, aí o B é a soma com o sinal trocado e o C é o produto das raízes, certo? Bom,
aqui a gente vai ver isso nesse formato também. Ó. Se eu tenho uma equação de segundo grau com coeficientes ax² mais bx mais c igual a zero, um a diferente de zero, lógico, senão eu deixo de ser de segundo grau, né? Se α1 e α2 são as minhas raízes, então a soma das raízes é igual a menos b sobre a. Veja que se o a vale 1, né, que normalmente a gente trabalha a soma e produto com a valendo 1. Se o a vale 1, fica só o menos b, é o b com o sinal trocado. E o produto das raízes, α1 vezes α2, é c sobre a. Se o a vale 1, fica só o c. Então isso aqui não é novidade. Isso aqui, para quem fez aí primeiro e segundo módulo comigo, para quem estudou comigo no integrado aí até agora, já viu. Inclusive, nas aulas anteriores aí de polinômios, eu usei o método de soma e produto para resolver a equação do segundo grau. A novidade é que esse conceito não se estende só a equações do segundo grau, mas a qualquer equação polinomial. A diferença é que quando eu vou aumentando o grau da equação, eu vou tendo mais relações de Girard. Então, quando eu tenho um terceiro grau, eu vou ter 3 raízes, certo? α1, α2 e α3. Só que eu vou ter 4 coeficientes. Eu vou ter ax², bx², cx mais d. Quais são as relações? São essas 3 relações aqui. A primeira relação é a soma. E nota que a soma continua sendo o quê? Ó? Menos b sobre a. A gente vai manter sempre fixa essa soma. O segundo coeficiente, sinal trocado, dividido pelo coeficiente dominante. E todas as relações de Girard é sempre dividido pelo coeficiente dominante. É tudo sempre dividido por a. Tá bom? O sinal vai alternando. Veja que a segunda relação vira c sobre a, que era como produto c sobre a. E, novamente, ela é um produto, só que ela é um produto de 2 a 2. Então, como eu tenho 3 raízes, eu posso juntar a primeira com a segunda, a primeira com a terceira, ou a segunda com a terceira. E eu vou somar esses produtos. É uma relação de soma e produto numa mesma relação. Tá? Então, α1 vezes α2, mais α1 vezes α3, mais α2 vezes α3. Então, é o produto 2 a 2, vai dar c sobre a. E o produto das 3, a última relação de Girard, sempre vai ser o produto de todas as raízes. E aqui, menos d sobre a. Vê que o sinal voltou a ser negativo. O sinal ele sempre vai alternando. Isso quer dizer que se eu for para uma equação de quarto grau, eu vou ter α1 mais α2 mais α3 mais α4. Vai ser menos b sobre a. Depois eu vou ter os produtos 2 a 2, α1, α2, mais α1, α3, e por aí vai. Todos os produtos 2 a 2. Isso vai ser c sobre a. Depois eu vou ter os produtos 3 a 3, α1 vezes α2 vezes α3, mais α1 vezes α2 vezes α4, e por aí vai. Isso vai ficar menos d sobre a. Até que eu chego no produto dos 4, α1 vezes α2 vezes α3 vezes α4. Isso vai ficar e sobre a, porque o último coeficiente de uma equação de quarto grau vai ser o e. E sobre a. Aqui é um a, não é um d, tá, pessoal? Ficou bem na divisão que ficou ruim. Então, veja, numa equação de quarto grau, eu tenho 4 relações de Girard. Na prática, eu posso aplicar isso para qualquer equação de qualquer grau. Qualquer equação polinomial de qualquer grau. Uma equação de grau n vai ter o coeficiente dominante an e os coeficientes an-1, an-2, an-3, até chegar no termo independente a zero. Ok? Então, as raízes αi, a soma delas, α1 mais α2 até o αn, é menos o segundo coeficiente, an-1 dividido pelo dominante. A soma dos produtos 2 a 2 vai ser o terceiro coeficiente dividido pelo dominante. A soma dos produtos 3 a 3 vai ser menos o quarto coeficiente pelo dominante, e assim por diante, até chegar no produto de todas as raízes. É um produto único. Aí, ó, eu tenho aqui um menos 1 elevado a n. Por quê? Porque se o grau for par, ele termina com uma fração sem o sinal negativo na frente. Se o grau for ímpar, como a gente viu no terceiro grau aqui no slide anterior, ó,
Se o grau é ímpar, ele termina com menos D sobre A. Grau par, C sobre A, E sobre A, certo? Então, o grau vai determinar se tem um sinal de menos aqui na frente ou não. Beleza? E aí a gente precisa ver alguns exemplos de como aplicar essas relações. Nós vamos ver o primeiro exemplo, para não deixar o vídeo muito extenso, depois a gente pula num outro vídeo fazer mais alguns exemplos, tá bom? Então, olha lá. Vamos calcular o K pertencente aos reais, sabendo que 2 mais I é raiz da equação. Tem algumas ideias de como eu posso fazer isso. Uma delas seria substituir o x por 2 mais i. Mas concorda que eu vou ter que fazer 2 mais i ao quadrado, eu vou ter um produto notável com unidade imaginária, às vezes eu posso acabar me equivocando ali, acontece, tá? Tem algumas maneiras mais interessantes de fazer isso, e uma delas é usar a relação de Girard. Quem é o K? O K é o meu termo independente. Se as raízes da equação forem α1 e α2, eu posso dizer que esse K é o produto das raízes, porque o A vale 1, 1x ao quadrado, então K dividido por 1 é K. É o produto das raízes. Agora, se 1 menos 4k são números reais e uma raiz é o 2 mais i, quem também é a raiz da equação que a gente viu lá no primeiro vídeo dessa playlist? O conjugado, o 2 menos i. Ora, se eu conheço as duas raízes e eu sei que o k é o produto delas, basta fazer esse produto. 2 mais i vezes 2 menos i. E esse é um produto legal de fazer, porque é um produto notável, mas é um produto notável fácil. O produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E ao quadrado é menos 1. Menos 1 com o menos à frente vai ficar mais 1. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. Aí está o valor do k, que satisfaz aquela condição, né, do 2 mais i ser raiz da equação. Lógico, se eu substituísse esse x aqui e esse x aqui por 2 mais i, também ia tornar a equação uma verdade, eu ia conseguir chegar no mesmo valor para o k. Tá bom? Segundo exemplo, eu vou dar uma pausa aqui, tá aí o enunciado, mas a gente resolve ele no próximo vídeo para não ficar um vídeo muito extenso, tá bom? Vai ser o último vídeo da playlist aí para a gente finalizar o assunto. Segue aí!